E aí, seja bem-vindo a esta nossa videoaula de requisitos de sistemas. Hoje vamos falar sobre gerenciamento de requisitos. Na aula de hoje, vamos conhecer o subprocesso de gerenciamento de requisitos e verificar a sua importância no controle de mudança. Engenharia é uma palavra que costuma sempre nos lembrar sobre processos relacionados à criação, ampliação e reforma. Quando pensamos em engenheiro, estamos pensando em algum tipo de construção e num trabalho organizado, medido e estruturado. A engenharia de requisitos tem dois subprocessos. O desenvolvimento de requisitos, cujo objetivo é construir requisitos, e a gerência de requisitos, cujo objetivo é manter esses requisitos. A gerência de requisitos tem como objetivo a mudança dos requisitos. Trabalhar isso de maneira organizada e estruturada. Por princípio, todo sistema deve ter mudanças. Não existe sistema não sujeito a mudanças. Um sistema sempre será sujeito a mudanças. As mudanças ocorrem por vários motivos. Um dos motivos é que os usuários finais sempre descobrirão novas necessidades e prioridades. Outro motivo é a fusão de empresas, que implicam na mudança dos negócios. As prioridades do negócio mudam. Atualizações de hardware e software, trazendo sempre produtos cada vez melhores. As legislações e regulamentos que a empresa deve respeitar. O amadurecimento de trabalhar com requisitos formalizados, bem estruturados, leva o usuário à especificação e ao conhecimento de novos requisitos, novos processos de trabalho, novas formas de cobrança, novas legislações. Isso tudo implica em um novo conjunto de requisitos. O gerenciamento de requisitos, ele é o processo que visa a manutenção dos documentos de requisitos. Mudanças devem ser consideradas comuns e constantes. Ao desenvolver um sistema, temos que ter claro que esse sistema sofrerá mudanças. É um momento crítico para evitar de se perder todo o trabalho realizado na concepção inicial. O gerenciamento de requisitos é o processo de compreensão e controle das mudanças nos requisitos do sistema. Você precisa se manter a par das necessidades individuais e manter as ligações entre as necessidades dependentes para conseguir avaliar o impacto das mudanças nos requisitos. Você precisa estabelecer um processo formal para fazer propostas de mudanças e a ligação das exigências do sistema. O processo formal de gerenciamento de requisitos deve começar assim que uma versão preliminar do documento de requisitos estiver disponível. No entanto, você deve começar a planejar como gerenciar mudanças de requisitos durante o processo de licitação de requisitos. Para acompanhar as mudanças de requisitos, temos um processo de gerenciamento de mudanças. Para isso, uma técnica muito simples é estabelecer uma linha base e fazer o controle de cada mudança a partir dessa linha base. Vou estabelecendo versões, explicando para cada versão qual foi a mudança e que data isso foi feito. O gerenciamento de requisitos identifica requisitos e também a políticas de rastreabilidade desses requisitos. O gerenciamento de mudanças de requisitos e sistemas garante que, ao fazer uma alteração, para qualquer mudança realizada, assim que esta for aprovada, será passada para todos os envolvidos, estabelecendo uma nova versão. Quando decidimos construir um sistema, certamente temos uma necessidade e o perfil que o torna único. Portanto, em praticamente todos os sistemas, os requisitos mudam. Os requisitos para sistemas de software de grande porte estão sempre mudando. Uma razão para isso é que estes sistemas geralmente são desenvolvidos para enfrentar os problemas maus, problemas que não podem ser definidos. Porque os problemas não podem ser definidos, os requisitos de software são obrigados a serem completos. Durante o processo de software, o entendimento dos stakeholders a respeito do problema está em constante mutação. Logo, os requisitos de sistema devem evoluir para refletir essa nova percepção do problema. Como os requisitos evoluem?
Eu tenho uma compreensão inicial do problema e escrevo os requisitos iniciais. Com o passar do tempo, essa compreensão é alterada. O amadurecimento me leva a novos aspectos sobre o problema. E eu faço a alteração de requisitos, criando os requisitos alterados. Isto é um processo normal do conhecimento. A espiral do conhecimento me leva a novos conhecimentos a partir de um conhecimento existente. Pensar não se reduz, acreditamos em falar, classificar em categorias, nem mesmo abstrair. Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo. O conhecimento do requisito me leva ao amadurecimento e ao melhor conhecimento sobre o próprio requisito, fazendo modificações constantes no requisito. É um processo normal. Quando eu tenho uma mudança de requisito, eu preciso saber quais são os impactos que ele conduz em outros requisitos. Isso gera uma cadeia de acontecimentos. Ao alterar no requisito, outros requisitos elencados e dependentes desses serão também alterados. É preciso fazer uma avaliação das consequências dessa alteração. O que torna complexo o gerenciamento dos requisitos variáveis não se trata especificamente na circunstância em que o requisito é mudado e no tempo gasto na aplicação no sistema, mas também na mudança que ele vai proporcionar em impactos em outros requisitos, gerando uma cadeia de acontecimentos que devem ser avaliadas. No tocante à engenharia de software, é preciso ter a preocupação de compor uma estrutura de requisitos que tenha adaptabilidade a mudanças, além de usar vínculos de rastreabilidade que possam representar as dependências existentes entre os requisitos e outros artefatos do ciclo de vida do desenvolvimento. Identificação de requisitos. Cada requisito deve possuir um identificador. Ele precisa ser único e mesmo que o requisito deixe de ser utilizado, deve-se mantê-lo para fins históricos. Gerenciamento de mudanças é uma política que define o conjunto de atividades cujo objetivo está em avaliar o impacto causado e os referenciar a custos e a prazos inerentes a cada mudança. A política de rastreabilidade define os relacionamentos entre cada requisito e o projeto de sistema que deve ser registrado. A política de rastreabilidade também deve definir como esses registros são mantidos. Para ferramentas de apoio, não existe uma implicação direta em fazer o controle via formulários. Contudo, gerenciar requisitos abarca sempre em grandes volumes de informações. É uma boa prática a utilização de ferramentas tecnológicas que podem ser desde sistemas especializados em gerenciamento de requisitos até simples planilhas e sistemas de banco de dados. Para fazer o gerenciamento de mudanças, uma das formas é estabelecer uma baseline. Para cada elemento da baseline, eu defino que dados serão armazenados. Nome, descrição, objetivo, requisitos, stakeholders, links relacionados. Ou seja, alguma coisa que seja estabelecido pela política da empresa. Essa baseline, ela tem uma data, ela tem um momento inicial. Quando ocorre uma mudança, eu crio uma nova versão. Na baseline apresentada, eu tenho objetivos, requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Poderia ter outras informações. Se um desses elementos é modificado, dependendo do grau da modificação, eu posso estabelecer uma nova versão, é a versão 2, em que eu teria o requisito modificado e copiaria os novos requisitos. Quando eu crio uma versão, eu devo informar qual foi a modificação, qual foi a data da modificação e quem propôs a informação. Se eu tiver uma nova modificação, eu crio uma versão 3, colocando exatamente qual foi a modificação. Desta forma, eu crio um histórico e o acompanhamento de todas as mudanças que foram feitas ao longo do tempo. No processo de gerenciamento de requisitos,
Eu preciso determinar as dependências que existem entre os requisitos. Eu tenho que ter uma forma de rastrear isso. Eu tenho que saber quais são as características, quais são as ligações entre os requisitos. Eu preciso definir links entre esses requisitos, de maneira que ao afetar um requisito eu sei exatamente quais são os outros requisitos que estão sendo afetados. É necessário manter a informação do requisito antes da mudança, o que foi mudado, as alterações estabelecidas e o requisito alterado. Numa ferramenta de apoio automatizado para o gerenciamento de requisitos, 3 coisas são muito importantes. O primeiro seria um módulo de armazenamento de requisitos. Os requisitos devem ser mantidos em um repositório de dados gerenciado, seguro, acessível a todos os envolvidos no processo de engenharia de requisitos. O segundo seria o armazenamento de mudanças. Deve-se colocar todas as modificações propostas, manter um histórico das mudanças. Para fazer o armazenamento da rastreabilidade, eu posso ter sistemas específicos, baseados inclusive em técnicas de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. É realizada a análise do problema ou a proposta de mudanças, a fim de se verificar a sua validade. O resultado dessa análise é transmitido àquele que propôs a mudança, a fim de definir maiores detalhes ou retirar a solicitação. Se a solicitação for aprovada, vai para a análise de mudança de requisitos. O efeito da mudança proposta é avaliado por meio de informações de rastreabilidade e conhecimentos gerais dos requisitos do sistema. O custo de se fazer a mudança é estimado em termos de modificações dos documentos e, se apropriado, no projeto e na implementação do sistema. Uma vez que essa análise é concluída, decide-se prosseguir ou não com a mudança proposta. Implementação da mudança deve ocorrer tanto no documento de requisitos e, se necessário, no projeto e, por último, na atualização do sistema, pelo resultado da implementação da modificação. A vantagem de se usar um processo formal de gerenciamento de mudanças é que todas as propostas de mudança são tratadas de forma consistente e as alterações nos documentos de requisitos são feitas de forma controlada. Claro que eu tenho casos de urgências que precisam ser atendidos emergencialmente, mas eu não posso abrir mão da formalização, porque senão eu vou criar um novo problema. Em vez de resolver o caso de urgência, eu vou criar um problema com a equipe de urgência. Bom senso representa um péssimo modelo de gerenciamento. Bom senso é o que o meu colega não tem quando não concorda comigo. Devemos evitar desastres. Para isso, não podemos abrir mão do processo da formalização. Se há mudanças, é uma coisa essencial. Gerenciar mudanças é um processo extremamente estratégico. Inclusive, ele é documentado como um dos processos do ITIL em serviços de TI. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.